A paz do Senhor. Eu estava dando uma estudada aqui e me chamou a atenção algo que está todo mundo já cansado de saber da história do rei Herodes, né? Filho do Herodes o Grande, no caso Herodes Antipas, né? Ele tinha o seu meio-irmão, né? Filipe, né? E na época de Herodes o Grande, ele tinha prometido ao seu filho Filipe a filha de do filho dele. No caso, naquela época ela tinha 4 anos só, mas já estava sendo tido prometido casamento para Filipe. Moral da história, né? Filipe se casou com ela, né? No caso ele era tio da garota, né? Se casou com ela, não quando ela tinha 4 anos, claro, precisou crescer, né? Casou com ela, teve uma filha chamada Salomé, né? E passado um tempo, Herodes Antipas, né? Herodes o Grande já havia falecido. Herodes Antipas foi visitar seu irmão Filipe, né? E ele se apaixonou pela Herodias, esposa, até então naquela época, do seu irmão Filipe. Moral da história, todo mundo já sabe que eles se separaram, né? Contam que Herodes Antipas tinha também sua esposa, ele se separou, se divorciaram, né? E ele se casou com a Herodias, né? No caso, esposa do seu irmão Filipe, né? Mas se casou com ela. Então vamos a alguns versículos só para nós podermos entender resumidamente isso melhor. Diz assim, está em Mateus capítulo 14. É que nessa época a Salomé, instigada pela mãe, né, a moça disse: quero a cabeça de João Batista no prato, né? Quem disse isso foi Salomé naquela época, porque a mãe impressionava muito a sua filha, porque sabia que Herodes, o seu marido, tinha um grande apreço por Salomé, e a Herodias inúmeras vezes ela pediu para Herodes acabar com João Batista. E por quê? Porque João Batista sabia que Herodes era casado com uma mulher que não era dele, né? Algo que muitos pastores hoje em dia passam a mão na cabeça. Algo que muitos pastores hoje em dia, sim, fingem que não estão vendo. Eles sabem que está errado, mas eles não querem perder seus dizimistas nas igrejas. Fingem que não estão vendo nada. Tipo o Pôncio Pilatos, já viram? Se lembra de Pôncio Pilatos lavando as mãos? Né? Mal sabe esses pastores o mal que eles estão causando. Então vamos aqui dar outra olhada. Em Lucas capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó: João também criticou publicamente Herodes Antipas, né? João Batista, o governador da Galileia, né? Por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido, né? Quer dizer, João Batista ele não se calava. Essa mulher que você está não é tua, por mais que você esteja casado com ela é mulher do teu irmão, porque o irmão dele ainda vivia, né? E a pessoa não quer escutar a verdade, né? Tem muitos líderes religiosos hoje, pessoas que frequentam igrejas, que não querem escutar isso. Não querem. A verdade é essa. Sempre tem um mas. A minha história é diferente de fulano. A minha história é diferente de cicrano. Não existe mais. Ou é ou não é. Ou você é cristão ou você é crente. É simples entender isso, né? Continuando aqui, ó. O rei havia mandado prender, no caso Herodes, né? Havia mandado prender e encarcerar João para agradar a sua esposa Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. Vejam bem, Herodes tinha se casado com a esposa do irmão dele. E para Herodes, um judeu se casar com a mulher, teria que ter o divórcio. Aí vocês dizem assim, ué, mas por que então João Batista estava falando que não era esposa dele? Ele se casou com ela, ele se divorciou da antiga. Porque não é, meu filho. Não é, meus queridos. Só se pode se casar novamente na morte do primeiro cônjuge. Filipe havia morrido? Não.
Então a Herodias estava em adultério com Herodes, e os adúlteros não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Tá? Então João dizia a Herodes, João Batista, ele não se calava, não faz como os pastores fazem hoje em dia não, dizia, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa do seu irmão. É o que esses pastores deviam fazer hoje em dia. São um bando de hipócritas, covardes, tá? Um bando de hipócritas. Tem uma irmã da igreja que fala que eu sou muito radical. Não interessa, não vim aqui para agradar ninguém. Se João Batista falar isso na cara, Jesus falava na cara, eu que sou um mero espectador, não vou fazer a mesma coisa? Entende? Bando de hipócrita, adúltero, tá? Tudo vai ser cobrado de vocês, pastores. Vocês fingem que não estão vendo, né? Eu estou com esses 3 anos de evangelho, não, ou mais até, eu não vejo ninguém pregar sobre isso, tá? Por isso, Herodias, a esposa dele guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, né? Se você falar isso hoje em dia, até para as pessoas dentro da igreja, você vai ser odiado, vão te chamar de antiquado, vão falar que o caso dela é diferente, vão arranjar um monte de desculpas. A Herodias era uma mulher interesseira, entende? Ela viu que Herodes tinha poder, enquanto o irmão dele não tinha poder algum. Ela era interesseira, ela cobiçava os bens materiais, tá? É o que a gente vê muito hoje em dia, as pessoas cobiçando a carne, largando a esposa por causa de interesses financeiros, seja o que for, e vice-versa, tá? É o que está acontecendo hoje em dia. São pastores que não falam sobre o adultério, tá? Porque que tem muito, o mundo jaz do maligno, né? Esse mundo, o príncipe desse mundo é Satanás, tá? E aqueles que não entendem a palavra, que ainda não são convertidos, eles vão fazer o que? Os desejos da carne. E as igrejas precisam de quê? Dos dízimos das pessoas que têm desejo da carne. São ofertas, dízimos que não são consagrados ao Senhor, tá? Essa é a grande verdade, né? Aí continuando aqui. Agora, vocês se lembram que, se eu não me engano, está em... Qual é o versículo mesmo que fala que... sim. Se não me engano é Mateus, capítulo 9... Mateus, capítulo 19, acho que é Mateus 19, capítulo 9, acho que é isso. Diz assim, é isso mesmo, Mateus, deixa eu pegar aqui que é melhor, Mateus 19, versículo 9. Eu lhes digo o seguinte, Jesus falando, tá? Jesus falando. Quem se divorciar de sua esposa, que só pode fazer em caso de imoralidade sexual, e se casar com outra cometerá adultério, né? Vocês querem outra versão? Vamos lá, outra versão então. Vamos lá, satisfazer vocês. O povo adora, né? Vamos botar então ao meio da revista atualizada. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E se casar com a repudiada, comete adultério também. Olha só, está grifado. Até quem se casar com a repudiada, a pessoa que foi largada, a mulher, coitada, foi largada pelo marido. Ela não queria se divorciar, mas o marido se divorciou dela. Essa mulher, quem se casar com ela também comete adultério junto com ela, né? Então, vocês querem saber o que é moralidade sexual? Vamos embora. Vamos dar uma lidinha aqui em Levítico 18 para agradar vocês. Então, o Senhor disse a Moisés, isso é uma lei judaica, tá? Moisés, vamos lá. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus. A instrução ao povo de Israel. Vamos lá. Os pastores, vocês não gostam de falar dos dízimos? Meus queridos, vocês adoram falar do dízimo, que era do povo de Israel lá? Então vamos agora falar isso aqui também. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde eu estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeça aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeça aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor.
Jamais tenham relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. No caso, o Herodes, Filipe, estava tendo relações sexuais com uma parenta próxima, né? Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã ou meia-irmã, né? Filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Tá vendo que cerca de todos os lados? São relações sexuais ilícitas que Jesus abriu, a não ser por causa de, que Jesus falou. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha do seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Aí, Herodias, né? Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre seu tio, irmão do seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, ela é mulher do seu filho, de modo que vocês não devem ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com a mulher e a filha dela, e não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentes próximas, isto é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case, nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal, e uma mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho por ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contamine de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Quer dizer, Deus expulsou esses povos que faziam essas coisas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. Obedeça aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento, olha só, como aos estrangeiros, a nós que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra, para onde eu os estou levando, e foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contamine a terra, e não lhe deem motivo para vomitá-los, para Deus não vomitar vocês, como fará com os povos que agora vivem ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções, e não se contamine por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que vivem na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, isso aí foi só para finalizar. Isso aí foi para mostrar a vocês, foi para mostrar a vocês o que é imoralidade sexual, quando Jesus falou, voltando aqui, eu lhes digo, aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Vocês acabaram de saber o que é imoralidade sexual, tá? Aí tem pessoas que pegam isso aqui, tem uma exclusão. Realmente, me diga onde está dizendo que pode casar de novo. Me diga. Eu quero ver o pastor falar contra isso. Está falando contra a Bíblia, não contra mim não. E quem sou eu? Tá entendendo? Então, meus filhos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos, tá? E entenda de uma vez por todas, se vocês estão adorando a Deus ou a Moloque, entenda uma vez por todas se vocês são crentes ou se vocês são cristãos, tá? Eu sou cristão, graças ao meu bom Deus. Não é porque eu sou merecedor, não. Se Deus falou
que não há um justo sequer, não há ninguém que busca a Deus. Quem está me justificando é o Espírito Santo, é Ele que me guia, é Ele que me dá entendimento. Agora, se vocês estão tendo um entendimento contrário da palavra do Senhor, cuidado, tá? Fique com Deus.